unidade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O Salmo 133 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e vivam em união, unidade, porque isso será como óleo precioso que desce na cabeça, na barba de Arão, escorre sobre toda a sua roupa até chegar na sua orla. Então, o óleo precioso que representa a unção de Deus desce quando esse povo está em união. Então eu quero profetizar que a unção de Deus descerá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. A unção que despedaça o jugo, a unção de Deus descerá sobre a igreja, descerá sobre os irmãos, sobre os obreiros, sobre os visitantes, sobre cada pessoa. Essa unção despedaça o jugo, essa unção nos fortalece, essa unção de Deus, esse óleo precioso, nos dá vigor para nós continuarmos a ser profetas, continuarmos a ser pessoas de Deus, perseverarmos no amor, na esperança, na comunhão, na fé. Nós precisamos a cada dia levantar nossa cabeça e saber que Deus nos chamou para uma grande obra. Deus te chamou com um propósito especial. Você não é alguém sem rumo, você não é alguém sem propósito, você não é alguém jogado ao vento. Deus tem um propósito especial para a sua vida. Você tem que se agarrar a esse propósito, a esse chamado, a essa vocação, a promessa de Deus, a palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus que te levanta e te sustenta a cada dia. Você tem que se apegar com as coisas que são de Deus. Diga amém. Então, quando nós temos essa certeza de que nós temos que estar firmes, ligados em tudo aquilo que Deus tem para nós, eu peço que você redobre a sua atenção, porque Deus tratará com cada um de nós de coisas que nós precisamos nos despertar para viver o pleno chamado, estar corretamente diligente e com a postura certa na presença do Senhor. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, que nós lemos, nós temos um profeta chamado por Deus, que viveu em 2 estágios da sua vida. Do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, você tem um profeta de Deus, que profetizava, que Deus usava a sua boca, mas do capítulo 1 até o capítulo 5, ele é alguém que, mesmo sendo usado por Deus, não tinha acontecido aquele encontro real entre Deus e Isaías. Deus chamou Isaías, ele é profeta de Deus, ele é escolhido desde o ventre, mas do capítulo 1 ao 5, Isaías profetiza contra as nações do Reino do Sul, ainda em Judá, do povo de Judá. Depois, você tem a nação e Deus chamando Isaías no capítulo 6, aonde Deus toca Isaías com a brasa de fogo. Deus arranca a iniquidade de Isaías, Deus dá uma nova palavra sobre a boca do profeta, e depois Deus faz uma pergunta dizendo: eu preciso de um profeta para ser usado na minha presença, não só dentro de Judá, mas eu preciso expandir o ministério desse profeta. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías foi tocado por Deus, chamado por Deus. Deus arranca a iniquidade de Isaías, Deus trata do profeta. Agora Deus pergunta: quem é que eu vou enviar? Isaías levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, pode enviar a mim. Ou seja, Deus está chamando Isaías. Isaías não pensa 2 vezes e diz: eis-me aqui para viver o grande propósito e o grande chamado. Às vezes o que você precisa é só ser grato a Deus por tudo que Deus já fez na sua vida e parar de recusar o chamado de Deus quando Ele te chama, parar de recusar a vocação de Deus quando Ele te delega para essa vocação. Para de inventar desculpas para Deus, e você vai sair daqui nessa noite sem desculpas. Você vai sair daqui nessa noite dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Então, agora você tem um profeta chamado por Deus e vivendo a plena vocação. Esse profeta, bem simples, amém? Vem cá comigo. Esse profeta que vive a plena vocação do chamado de Deus, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é o período antes do cativeiro, é o período da antiga aliança, onde Isaías profetiza sobre o povo, do capítulo 1 ao capítulo 39.
59 em especial, anunciando o Messias que viria, anunciando ainda esse Messias que vem como uma esperança. É o Senhor que vai restaurar, é o Redentor que virá sobre Israel. Israel agora está dividido, porque Isaías profetiza sobre o reino do Egito, mesmo não tendo ido no Egito. Israel profetiza sobre a grande nação de Efraim, mesmo que Efraim ainda estava em ascensão, começava agora a dividir o seu povo. Deus usa Isaías para profetizar contra o reino do norte, mesmo fazendo parte do reino do sul, sobre os reis ímpios que existiam na época de Israel, na divisão dos dois reinos. E agora Isaías começa um pleno chamado. Deus vai usando a boca dele, Deus vai usando esse profeta, até que nós chegamos no capítulo 28. O capítulo 28 é a verdadeira e a falsa esperança em Jerusalém. A verdadeira e a falsa esperança do povo, que agora está respaldado em duas situações. Na primeira, olha comigo aqui, na primeira situação, você tem o profeta Isaías sendo usado por Deus para a nação chamada Efraim e para a nação chamada Samaria. Ele começa a ser usado pelo Senhor em formas de figura de linguagem ou metáforas, representações de figuras para aludir quem é Samaria e quem é Efraim, duas nações ou duas cidades da época. O versículo 1, ele diz assim, do capítulo 28: ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim. Como assim, pregador? Em Israel, em Efraim, ou na terra das cercanias de Samaria, existiam várias plantações. A principal plantação é a de uva, e nessa plantação de uva, na época da colheita, os homens se embriagavam com o mosto, ou melhor falando, com o vinho fermentado, não o mosto, mas o vinho fermentado, e por muitas vezes se embriagavam, e as festas duravam dias e dias, e o que seria uma festa santa, começava a virar uma festa totalmente pagã, corrompida e pervertida. Então Deus começa a dizer: ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, usando a bebedice do povo para representar também uma nação totalmente corrompida pela embriaguez da idolatria, pela embriaguez da rebelião contra Deus, pela embriaguez daqueles que começavam firme com Deus, de repente se corrompiam, começavam firme com o Senhor, de repente se dividiam. E agora o que diz? Deus mandará, versículo 2, o homem valente, poderoso, que virá para violentamente derribar as nações que estão no meio do erro, as nações que estão no meio da soberba. O versículo 3 ele diz bem: a coroa da soberba dos bêbados será pisada aos pés. Deus usa outra representação de figura e começa a dizer: aqueles que pensam que estão lá em cima, eles serão derrubados, porque sem a minha presença não adianta pensar que está lá em cima, sem a minha autorização não adianta pensar que vai chegar muito alto. A soberba deles irá cair, a coroa da exaltação humana irá ser derribada aos pés. O que é que Deus está convidando a Israel? Seja humilde. O que é que Deus está falando em especial com Efraim? Vista a capa da humildade, vista a capa dessa humildade para que você possa ir longe. Toda vez que alguém se rebelia contra Deus, ele se rebelia contra Deus porque ele pensa que já pode ser maior que Deus. O homem pensa que por causa do dinheiro ele é maior que Deus. O homem pensa que por causa das suas habilidades ele pode agora comandar a Deus. E Deus fica só do trono olhando e dizendo assim: não é dessa forma, não é bem assim que eu quero. Uma hora a soberba deles cairá, porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste àquele que é soberbo. Na boa, temos que ter humildade. Aleluia. A humildade procede à honra, a soberba vai proceder à queda. E Deus está dando essas representações até a hora que Deus vai falando com eles. E olha o que diz o versículo 20 do capítulo 28. Debaixo de tudo que Deus está esticando como alerta para esse povo, Deus vai dizer no versículo 20: a cama será tão curta, a cama será tão curta, que não vai ter como ninguém se deitar nela, ou não vai ter como alguém se debruçar em paz nessa cama, porque a cama é curta. Essa cama é tão curta e o cobertor também é estreito. Então Deus está de novo alertando Israel: vocês estão deitados agora no meio dessa idolatria em uma cama que é curta. Na boa, meu irmão, tu já pensou, ou tu já deitou em uma cama curta?
em uma cama que não te cabe direito. Cadê o Jonas? Vem cá, meu amigo. Você já deitou em uma cama curta, que não te cabe direito nela? Você já experimentou deitar em uma cama onde os pés ficam do lado de fora? Onde você se deita e os pés ficam do lado de fora. Se os pés ficarem dentro, a cabeça sai da cama. Você vai ter sossego em uma cama dessa? O que é que Deus está falando com Israel? Vocês estão agora se deitando em uma cama curta, porque vocês estão pensando que estão com muita coisa, mas vocês estão com pouca coisa, porque vocês esqueceram a minha presença. Se deitar em uma cama curta, fala de um lugar estreito, de uma cama que não te dá paz e não te dá conforto. Cadê o Eltim? Imagina o Eltim deitado numa cama de 1,50 m, meu irmão. Na boa. Não é assim, André? Imagina o Eltim deitado numa cama de 1,50 m. Ele vai ter sossego nessa cama? Então Deus está usando uma representação séria. O que é que nos dá paz? É você passar um dia todo de trabalho, é você passar um dia todo de peleja, e quando você chega em casa, qual é o melhor lugar da sua casa? Qual é o lugar que vai te dar sossego? É o que? A sua cama. A sua cama. O que é que eu digo? Eu estou lá em casa, eu falo, o meu melhor investimento foi a minha cama. Toda vez que eu deito nela, eu falo, essa daqui valeu cada centavo. Sabe aquela King? E o Fernando comprou uma Super King, né? Eu falei, e existe a Super King? A minha tem 1,60, a minha tem quase 1,80. Quanto mais larga, mais conforto você tem. Quem está comigo aqui? Quanto mais larga, mais conforto você tem. Quanto mais larga, mais o seu corpo se debruça em paz. E o que é que Deus está falando, Israel? A tua cama será curta, porque vocês esqueceram a minha presença. Meu Deus. E além da cama curta, ele fala do cobertor estreito. E agora o cobertor estreito é sério, porque você cobre os pés e a cabeça fica de fora. Você cobre a cabeça e os pés ficam de fora. Você perde o quê? Você perde a cobertura. Você perde o conforto, você perde aquele afago, aquele algo que vai te esquentar. Você vai passar frio em uma cama curta com um cobertor estreito. E tudo isso é a representação de Israel, que perdeu a paz porque estava longe da presença de Deus, estava longe da presença do Senhor. Toda vez que você se rebelia contra Deus, a sua cama é curta. Toda vez que você se rebelia contra o Senhor, você não tem paz. Toda vez que você vira as costas para Deus, você perde o sossego. Toda vez que você vira as costas para o Senhor, você não tem mais descanso. Eu peço que você levante a sua mão nessa noite de hoje, porque se chegou alguém aqui com a cama curta e um cobertor estreito, está na hora de Deus mudar essa situação na sua vida. Agora, diante disso, Jonas, meu amigo, eu chamei ele aqui para a gente pregar junto, meu irmão, porque a gente meditou junto. E ele já queria pregar sozinho. Eu falei, calma, eu que vou pregar, eu vou te chamar. Ele falou, cara, está ardendo no meu coração, deixa eu pregar. Sabe aquela fomeagem? Ali quase não tem ninguém fominha mesmo. Por quê? Porque o coração arde pela palavra. Amém? O coração arde pela mensagem. Explana a cama curta, Jonas, para que a gente discorra do texto, por favor. Quando a gente falamos sobre cama, nós entendemos que é um lugar de aconchego, é um lugar que nós repousamos. A cama representa para nós um lugar de descanso. Mas quando também falamos sobre o cobertor, é um lugar a qual vai nos cobrir, a qual vai nos esquentar, a qual vai nos aconchegar. E há muitas pessoas aqui, pastor Claudinei, que chegou sobre este lugar com a paz do interior dentro destruído. Essa pessoa não tem lugar para repousar a cabeça. Às vezes chega dentro da igreja da paz do Senhor, está alegre, mas a sua paz já foi há muito tempo. O seu descanso, o seu repouso já não está mais no Senhor, porque se encontra longe de Deus. E assim estava Israel. Israel estava longe da presença de Deus. Israel achava que estava no alto, estava no topo, mas na realidade Israel estava perdendo a sua cama, a sua paz, o seu sossego em Deus. E quando nós falamos sobre o cobertor, pastor Claudinei, é interessante isso. Como o senhor disse, nós
tampamos a cabeça e descobrimos os pés. Você já parou para pensar que há pessoas que resolvem uma situação, mas outra, ela acaba ali se descobrindo? Você resolve uma situação, mas outra fica a mercê, e você vai lá e resolve a outra situação, mas outra hora acontece outra tragédia. É assim que é um cobertor curto. Quando estamos longe de Deus, o cobertor é curto. Nós tentamos com a força do nosso braço resolver algo, mas outra coisa acontece. Nós não temos paz, nós não temos aconchego, nós não temos calor em Deus. Isso é o cobertor curto. Há muitas pessoas que não conseguem, pastor Claudinei, falar como o salmista Davi diz em Salmos capítulo 3, verso de número 5: eu deito, eu durmo em paz na minha cama, porque até aqui quem me sustentou foi o Senhor Deus. Há pessoas que não conseguem gravar dentro de si, pastor Claudinei, os Salmos 91, porque está longe de Deus. E o que diz no Salmos 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. A sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. É sobre ele que nós descansamos, pastor Claudinei. Israel ia perder o sossego diante de Deus. Israel estava se perdendo por estar longe de Deus. E quando uma pessoa está no meio do pecado, ele não consegue ter paz. Ele como se estivesse realmente numa cama curta. E Deus está usando uma representação que é muito séria. Porque toda vez que você está no pecado, na verdade você está em uma cama curta. Toda vez que você decide se rebeliar contra Deus, na verdade você está em uma cama curta. O que acontece nessa cama curta? Você não tem paz. E o texto não está falando só sobre uma cama curta, Adenilton, está falando sobre uma cama tão curta que você não vai conseguir se deitar. Você tenta se deitar e o que vai acontecer? Você vai cair nela. O que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, ore e cuide para que não. Toda vez que você está no meio do pecado, e no meio do erro, e no meio da rebelião contra Deus, é questão de tempo para a notícia acontecer, para a notícia surgir de que você caiu. Porque você se respalda em uma cama curta que não vai te sustentar muito tempo, porque ela não te cabe mais, porque ela não te sustenta mais. Nós estávamos estudando quando a pessoa pensa que está em paz e ela já não tem mais paz. E ontem, o Jonas tratou de algo na vigília muito sério, quando ele disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou seja, ele ganhou todo mundo, mas a cama dele era tão curta que não deu para ganhar ele, que não deu para salvar ele. Quem está entendendo isso aqui diz amém aí, querida. Agora a gente vai para a Bíblia. Quando você finge que está tudo normal, diga para o seu irmão: não viva fingindo. Diga para ele: não fique fingindo. Viva a verdade de Deus. Amém, queridos? Porque há pessoas que sorriem por fora e em casa vivem atribulado. Há pessoas que sorriem por fora, mas em casa vivem atribulação total. Há pessoas que você olha para ele e parece que está tudo bem, mas ele está respaldado em uma cama tão curta. A cama do pecado, a cama da idolatria, a cama do engano, a cama da mentira, aonde já não cabe mais ele, meu Deus. Então ele vive fingindo as coisas. Até a cama da religiosidade. Você se acostumou a vir para a igreja, mas nunca se encontrou com Deus de verdade. Meu Deus, aleluia. Vamos ver o que é isso. O que a Bíblia diz em Atos capítulo 9? Qual é o texto? Paulo, estrada de Damasco. Não, meu irmão, vem comigo. Atos 9. Tinha um homem chamado Saulo de Tarso. Um homem que pensava que estava em uma cama larga, pensava que estava tudo bem. Ele era um dos principais dos fariseus. Quem é Paulo? Um homem da tribo de Benjamim, ensinado aos pés de Gamaliel, que olhou e concordou com a morte do homem de Deus chamado Estevão. Ele pegou a capa de Estevão, que foi depositada aos seus pés. Agora ele está conspirando ameaças contra o povo de Deus. Quando ele está no caminho de Damasco, indo em direção ao povo de Deus, sabe o que Jesus preparou para ele? Jesus estava esperando Saulo na beira do caminho, no meio do caminho, para mostrar para Paulo que a cama dele não era larga, a cama era curta. O que Jesus fez para Paulo? Paulo, cai com o rosto em
terra e reconheça que não existe outro a não ser eu na tua vida. Sabe o que é que Deus está falando? O soberbo, Deus vai cortar a cama para mostrar que não existe outro a não ser Ele na sua vida. Para aquele que vive debaixo da paz, uma falsa paz, sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou mostrar o tanto que essa cama está curta, e sem Deus você não consegue nada. Você entendeu isso aqui? Diz amém. Você entendeu essa situação? Diga glória a Deus. Então diga para o seu irmão, é noite de Deus te tirar da cama. Diga para ele, é noite de você ter um encontro com Deus e ir para a cama larga, a cama de paz. Amém, querido? Você está entendendo isso aqui? O Jonas vai escorrer de algo aqui agora, mas eu preciso só que você entenda. Às vezes você está confortável demais no seu emprego, pensando que encontrou uma cama larga, mas esse emprego te afasta de Deus. Na verdade, então, é uma cama curta. Você às vezes está no relacionamento, e antes desse relacionamento você era crente, você dava lugar para Deus, você orava. Depois desse relacionamento você não ora mais, você não consagra mais. Essa é uma cama de Deus, isso é uma cama curta, meu irmão. Você vai cair. Quando você olha e diz assim, antigamente eu orava e hoje não ora mais. Por quê? Antigamente eu buscava, hoje não busca mais. Por quê? Talvez você esteja uma cama curta e nem percebeu. É questão de tempo para você cair dela, se você não se despertar. Deus está chamando a gente hoje para um despertamento. Do jeito que está, não pode ficar. Aleluia. O seu casamento tinha respeito, os seus filhos te respeitavam. Você tem o respeito dos seus filhos hoje, você tem o respeito da tua casa hoje, você tem respeito no seu casamento hoje. Talvez o teu casamento virou uma cama curta e você nem percebe. Talvez os teus filhos estão estreitados em uma cama e você não percebe. Talvez o seu casamento esteja uma cama curta e você não percebe. Aonde você não tem mais paz, aonde você não tem mais sossego. E Deus traz essa palavra no meu coração dizendo: é noite de voltar para a cama larga do Senhor, é noite de repousar em paz na presença de Deus. Você vai levantar sua mão. Jonas vai escorrer de algo aqui agora do texto de Lucas 5, mas você vai ter que entender. Levanta a mão para cima. Cama curta não cabe o crente, cama curta não cabe o servo de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na presença do Senhor. Aleluia! Receba a graça de Deus nessa noite. E entrando sobre esse assunto de cama curta, quando você dorme numa cama curta, o que acontece no outro dia quando você acorda? Como o pastor disse, cheio de dor. E tocando acerca desse negócio do trabalho, acerca das nossas vidas, nós cristãos muitas das vezes estamos negligenciando a nossa família por conta de um trabalho, como o pastor Claudinei falou. Muitas das vezes por conta de afazeres temos deixado nossa casa de lado. E quando nós tratamos a respeito disso, escute, estamos num culto de família, estamos num culto de domingo, entenda isso. Às vezes eu digo, olha, eu sou o homem da casa, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou lutar, eu vou ganhar tudo, meu irmão. Mas chega em casa e seus filhos não sabem o que é você chegar e orar junto com eles. Você está fazendo uma cama, mas está fazendo uma cama curta. Mais tarde, como foi falado com o pastor Claudinei, não vai ter mais respeito. Às vezes sua filha ou seu filho tem deitado com a namorada, com o namorado debaixo do seu nariz, enquanto você ganha o mundo todo e perde a tua família. E vai sentir dor, meu irmão. A dor vai vir, porque você dormiu numa cama curta. As notícias que mais temos hoje: 14 anos, engravidou. A notícia que mais temos hoje: matou o pai, matou a mãe. A notícia que mais temos hoje é que o filho está no mundo das drogas. Às vezes você perde sua família para o mundo das drogas, perde para o adultério, perde para o crime. Por quê? Porque tem negligenciado, estando longe do Senhor. É tempo de voltar. Você vai e ganha o mundo todo e perde aquilo que é teu de mais precioso. E existe alguém, pastor Claudinei, que aconteceu isso na história bíblica, e esse alguém era chamado filho pródigo. Ele foi, pastor Claudinei, pediu a herança antes do tempo.
Ele caminhou, pediu a herança e foi para o mundo gastar. Ou seja, tinha uma casa, tinha uma cama larga, ele decidiu o quê? Gastar. A cama curta. Ele é um filho, está na casa do pai, e o que ele decide? Quer ir embora. Trocou a cama larga de paz por uma cama curta debaixo do pecado. Você conhece algum filho pródigo hoje? Conhece alguém que saiu da casa do pai? Se você não ficar atento, talvez você seja o próximo. Se você não vigiar, talvez o próximo seja você. Continue. E sabe qual é o mais interessante? Filho pródigo não é só quem sai. Há pessoas que estão aqui dentro essa noite, que estão dentro da igreja, mas o pensamento está lá fora. Já pegaram a herança e foram para o mundo. Está aqui dentro, tem nome de cristão, tem nome de servo de Deus, se veste bem, fala bem, mas o pensamento está lá fora. Não consegue se livrar da pornografia, não consegue se libertar do álcool, não consegue se libertar do cigarro, por estar longe de Deus. E quando cair da cama, a dor vai ser grande. Deus está te chamando essa noite para a reconciliação, para o arrependimento, para a mudança. Pastor Claudinei falou algo bem interessante ontem na vigília, que quando Satanás sai, em Mateus capítulo 12, e volta para uma casa vazia, varrida e adornada. A casa adornada é a casa bonita, às vezes tem um terno, às vezes tem uma gravata, mas a casa, pastor, só estava varrida. A casa não estava lavada pela palavra de Deus. O inimigo chega, vê uma casa arrumada, vê uma casa adornada, mas a casa continua suja. É necessário lavar-se da água do Senhor, da palavra de Deus. E o filho pródigo fez isso, pastor. Ele se sujou com toda a imundície do mundo. Mas ainda não era o fim, pastor. Por quê? Porque lá na ruína, na cama curta, ele lembrou de algo. Eu tenho aconchego na casa do Pai. Eu tenho lençóis com farturas na casa do Pai. Eu tenho uma cama larga dentro da presença de meu Pai. Está na hora de voltar para a presença do Pai. Não falo só a casa, mas eu digo a presença do Pai. Está na hora de voltar. Eu peço que você levante a sua mão, por gentileza. Pastor Cláudio, o que diferencia o filho pródigo, Douglas, meus irmãos que aqui estão? E esse é um convite para nós. Sustenta a mão lá em cima, então. O que diferencia o filho pródigo é isso. A Bíblia diz que ele caiu em si. Caiu em si. Dentro de um chiqueiro. E ele lembrou da casa do pai. E ele disse assim: na casa do meu pai os trabalhadores têm fartura de pão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele decide voltar para a casa do pai. Alguns caem no pecado, alguns caem na mentira, outros caem no engano. O filho pródigo caiu em si e se despertou para se levantar e voltar para a casa do pai. Se você tiver que cair hoje, caia em si, caia na tua consciência e se lembra o grande chamado que Deus tem na tua vida. Aleluia. E agora, tomando posse dessa palavra, quando o filho pródigo se levanta, Douglas, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Marcelo, por muitas vezes a gente troca o conforto e a paz do Senhor para viver debaixo da tribulação, de uma cama curta, dos nossos próprios interesses e da nossa própria conquista. Só que isso não vai nos levar a nada. A gente tem que fazer igual o filho pródigo. Eu vou voltar para a casa do pai, porque eu sei que tem uma cama me esperando, porque eu sei que na casa do pai eu tenho paz, porque eu sei que na casa do pai eu tenho conforto, porque eu sei que na casa do pai eu tenho alegria, porque eu sei que na casa do pai a minha cama está preparada me esperando. Aleluias. E é isso que Deus faz. Esses dias eu estava no serviço lá do norte. Eu cheguei numa casa daquelas bem chique, né? E tinha um quarto todo preparado. Eu falei: esse quarto aqui, 50 quartos,
e um quarto certinho com a cama preparada. E a mulher falou: isso aqui é do meu filho Wilbert, que é um amigo meu, de Águas Claras. Ele falou: ele casou há 20 anos atrás. Até hoje a cama dele está preparada aqui. Volta e meia ele vem para cá, fica uns 4, 5 dias, não sei porquê. Depois ele volta para casa. Mas a cama está preparada. Tudo certinho. A fotografia na parede, tudo. Ele falou: o quarto do meu filho está aqui, do mesmo jeito. Você imagina do filho pródigo? Sai, dorme no chiqueiro, dorme no meio das prostitutas, aquela bagunça total, vivendo absolutamente, mas a cama dele estava preparada e guardada, esperando ele voltar. Sabe o que é que Deus está falando? Tem lugar para você na presença de Deus, esse lugar para você. O problema é que a gente decide andar por vários lugares, mas não tem outro lugar nenhum. Você pode bater cabeça para a direita, para a esquerda, mas o teu lugar é na presença do Pai, aleluia. O teu lugar é na casa de Deus. Aí o filho pródigo perdeu tudo, só não perdeu o caminho de casa. De volta. Esqueci tudo, perdi tudo, mas ele sabia o endereço de voltar. Voltou. Quando ele chega na porta, o pai está olhando para ele, esperando ele. O pai saiu correndo, abraçou o filho, e os dois entraram na casa. Diga glória a Deus aí. Porque antes do filho pródigo entrar na casa e encontrar com a casa, ele se encontrou com o pai. Antes do filho pródigo se encontrar com a casa, ele se encontrou com o pai. O pai saiu em direção ao filho pródigo e encontrou ele, dizendo: prepara a mesa, prepara a festa, prepara até a cama dele, onde estava lá tudo certo, deixa tudo preparado, porque meu filho estava morto e voltou, meu filho estava perdido e foi encontrado. Jonas, é noite de Deus restaurar casamentos nesse lugar, é noite de Deus restaurar famílias nesse lugar, é noite de Deus restaurar vidas espirituais nesse lugar, porque tem pessoas que estão voltando para viver a glória da última casa maior do que a glória da primeira. Você vai sair daqui nessa noite com essa palavra. Como é que está minha cama? Como é que está minha vida? Como é que está meu coração? Como é que está minha família? Como é que está meu lar? Como é que estão meus filhos? É quando da família quer dizer: nenhum dos teus vai se perder para o diabo, nenhum dos teus vai se perder, porque o Senhor Deus está dando ordem em prol da tua vida, o Senhor Deus está dando ordem em prol da tua família. Alguém toma posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, em nome de Jesus, pode falar. E é interessante, pastor, falando sobre isso, nós estávamos falando sobre soberba no início desse capítulo. Está na hora de jogar a capa da soberba para o alto, porque há pessoas que entraram nesse lugar, pastor Claudinei, feridas, machucadas. Entraram pessoas sobre esse lugar. Deus ministra isso sobre os nossos corações no dia de ontem, não foi, pastor? Que entrou feridas, estão entrando neste lugar machucada, e está na hora. Basta, chega. Deus está te chamando para vir para uma nova vida, para um novo concerto. Deus está querendo te dar panos largos, cama larga e aconchego, querido irmão, na presença dEle. Dessa questão aqui, na boa. Já viu quando tem aquelas famílias mais amorosas? De vez em quando minha esposa pergunta isso pra mim, mas sabe aquelas famílias mais amorosas que falam assim, ó: dormiu bem? Não é assim? Como é que você dormiu bem? Tem essa coisa? Você dormiu bem? Quem está numa cama curta, tem como dormir bem? Algum dia vai dormir bem? Vamos trazer Oi? Vamos trazer. Se tiver frio, então está enrolado, meu irmão. Vamos trazer para o mundo espiritual. Espiritualmente, você está em paz? Espiritualmente, você está conseguindo dormir bem? Espiritualmente falando, você tem sossego na sua alma? Espiritualmente falando, a sua casa vai bem? Espiritualmente falando, a sua vida espiritual está bem, meu irmão? Ou você já se acostumou a dormir na tribulação, a viver debaixo da perdição e pensa que é isso que Deus tem para você? Quando Deus usa esse exemplo, Deus não está usando esse exemplo de brincadeira. Deus está falando a uma nação que está corrompida, e Deus traz isso para nós hoje. Cama curta e cobertor estreito, nunca mais. Nunca mais.
É noite de Deus restaurar a paz. Jonas, é noite de Deus restaurar o sossego. Glória a Deus, eu acredito. Você vai voltar a dormir bem espiritualmente falando. Amém? Você vai voltar a dormir tranquilo espiritualmente falando. Porque você tem dois exemplos aqui. E o principal é: talvez você deixou a cama larga pela cama curta. É noite de voltar. Talvez você se rebeliou contra Deus. É noite de reconciliar. Talvez você tomou uma decisão e nem entende porque tem dois pregadores tratando disso. É porque Deus está falando com muita firmeza ao seu coração. É hora de uma mudança. A trombeta vai tocar e Jesus vai voltar para um povo que descansa e espera nele, que não vive com pecados escondidos, mas decide sair do pecado e viver para Deus. Jonas, cita a parte da cruz, a gente vai concluir. Antes de chegar lá, pastor, Salmos capítulo 42 fala algo relacionado a isso. Por que te abate, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Jesus, no alto de uma cruz, ele já sofreu toda a dor. Jesus no alto da cruz, escute isso, ele pegou a cama curta do pecado, da idolatria, da dor, da religião sobre ele por você. Você não foi feito para dormir em cama curta, mas em pastos largos e verdejantes na presença de Deus. Pois um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, sobre o alto do Gólgota, levou sobre si toda dor, toda enfermidade. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Pare de sofrer essa noite e volte para Jesus. Jesus te chama, porque a qualquer momento o céu abre e o Filho do Homem volta para arrebatar a sua igreja. Deus está te chamando hoje. Arrependa-se, desperte, porque Cristo quer trazer uma iluminação. Como diz Romanos 12:2, Ele quer transformar a tua mente, Ele quer transformar o teu caráter essa noite, Ele quer te lavar, Ele quer te levantar, Ele quer te dar paz. Ele foi chamado de quê, pastor Claudinei? Isaías capítulo 6, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só em Deus você vai encontrar a paz, só em Deus você vai encontrar o descanso, só em Deus você vai encontrar o refrigério de alma. Não há outro lugar, não há outra solução, somente em Deus, somente em Deus, só nele, só nele. Eu quero convidar você essa noite, que ouviu a voz de Deus. Não me interessa se você é obreiro, se você é diácono, se você é pastor. Ouça a voz de Deus, porque Deus está te chamando essa noite. Você que quer receber algo de Deus, quer mudar de vida, quer ser transformado e lavado essa noite, o pastor Claudinei vai estar orando pela tua vida esse dia de hoje. Se coloque de pé e ouça a voz de Deus, porque Deus ministrou fortemente em nós ontem que há pessoas que estão necessitando dele. Você que quer, querido irmão, vem aqui à frente, porque Deus irá falar com você essa noite. Levante suas mãos aos céus. Se tiver alguém, por favor, que possa fazer um fundo. Queridos, isso aqui é muito sério. Há pessoas cometendo suicídios, destruindo as suas vidas porque já não tem mais paz. Há pessoas dominadas pela ansiedade, tendo que tomar remédio para conseguir dormir uma noite de sono em paz. Tudo isso porque o inimigo investe pesado, oprimindo as almas e os corações. E Jesus te traz aqui nessa noite. Há lares onde o marido mata a esposa, o filho mata o pai. E a gente pergunta o que está acontecendo com as famílias. É escândalos debaixo de escândalos, é situações terríveis debaixo de situações terríveis. E a gente se assusta muitas vezes. E a gente pergunta o que está acontecendo.
e decidiram buscar uma paz que o mundo dá. Só que a paz do mundo é falsa e é passageira. E a paz que Jesus dá é uma paz infinita e real. Você está aqui nessa noite. Jesus está falando para você: cama curta nunca mais. Você está aqui nessa noite. Jesus está falando em alguma área da sua vida: cama curta e cobertor estreito nunca mais. Chega de engano, chega de mentira, chega de tribulação, chega de perseguição, chega de ansiedade, chega de angústia, chega de tribulação na tua alma. É noite de você viver a plena paz do Senhor. A paz do Senhor sobre a sua casa, a paz do Senhor sobre a sua... Quem recebe essa paz aí? A paz do Senhor sobre a sua casa, a paz do Senhor sobre a sua vida, a paz do Senhor sobre o seu casamento, a paz do Senhor sobre o seu ministério, a paz do Senhor sobre os seus negócios, a paz do Senhor sobre a tua vida sentimental, a paz do Senhor sobre a tua vida espiritual. Receba essa paz. Pastor, eu preciso me reconciliar. Então você vai vir aqui na frente, eu oro por você agora. Pastor, eu preciso renovar minha aliança. As situações que só eu e Deus sabem do que nós estamos passando. Só Deus e eu sei do que eu estou passando. Então é noite de você se reconciliar com o Senhor. Aleluia. Tem uma pessoa aqui na frente, uma vitoriosa do Senhor. Aonde está o próximo vitorioso a vir para o altar, a vencer as tribulações do inimigo, a vencer as tribulações das trevas e reconciliar. É noite de mudança. Assim diz o Senhor. E Ele toca forte ao meu coração a dizer: o inimigo está perdendo mais uma batalha, porque o reino de Deus está sendo manifestado nessa noite, nos corações, nas vidas e nas famílias. Receba essa palavra. Pastor Cláudio, é noite de renovação de aliança. Pastor Cláudio, é noite de reconciliação. Igreja do Senhor, é noite de Deus renovar a aliança. Venha, não deixa para depois, venha. Não deixa para depois, venha. Pastor, mas o que vão pensar de mim? Pouco importa o que vão pensar de você. O que importa é o que Deus está decretando no teu coração. O que importa é a ordem de Deus na tua vida. É noite de reconciliação. É noite de mudança. Chega de tribulação, chega de perturbação. O sangue de Jesus tem poder. Tem alguém que pode orar comigo nessa noite?